eu tenho 5 recados de Deus para a sua vida. O Senhor, Ele vai falar com você. Um dos maiores desafios, queridos, de todo cristão é se manter firme com Jesus quando as coisas não estão indo bem ou quando saem do controle e começam a trazer problemas. Não é mesmo? Todos nós, queridos, passamos por momentos assim, em que a nossa fé, ela é abalada, e que sentimos que não vamos suportar. São dias de angústias, desespero, choro e dor. Se você, amados, está passando por esse momento, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você, queridos, não está sozinho. Deus, Ele está ao seu lado e Ele vai te ajudar. Ele te conhece, queridos, e sabe quanto a dor aperta. As pessoas podem dizer que você foi abandonado por Ele, mas não dê ouvidos a elas. O inimigo, amados, ele quer que você abandone os caminhos de Deus e se sinta sozinho. Mas neste devocional, queridos, eu quero trazer para você 5 recados de Deus para você nunca, jamais desanimar. O primeiro recado, queridos, que Deus ele te diz hoje, Ele diz que Ele não te abandona por causa de suas falhas. Em Romanos, no capítulo 8, está escrito assim: estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todos nós passamos por momentos em que o pecado é mais forte, queridos, do que a nossa fé, onde os erros são maiores que os nossos acertos. Então sentimos que estamos nos afastando de Deus, e isso traz dor e um aperto no coração. Mas saiba de uma coisa, queridos, Deus, Ele vê tudo isso. Ele vê o nosso arrependimento, a nossa tentativa de corrigir as falhas, o nosso sentimento de culpa. E Ele continua nos amando de qualquer maneira. Que Deus maravilhoso, queridos. Por mais que tentamos, amados, nós nunca conseguiremos nos esconder do Senhor, mesmo sendo tão falhos e pecadores. Ele não desiste de nós, porque o sangue de Jesus nos purifica, queridos, e restaura o nosso relacionamento com Ele. Ei, toda vez, queridos, que nós nos arrependemos, Ele nos recebe, amados, com amor. Então receba a graça de Deus pela fé e reconheça que você não é aceito por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Não, você é aceito por aquilo que Jesus fez por você, amados, na cruz. Todos nós passaremos por fases ruins durante a nossa caminhada, mas creia que o Senhor estará ao seu lado em todos os momentos, te conduzindo e te mostrando, queridos, que todas as suas fraquezas, lutas e sofrimentos têm o propósito de te aproximar ainda mais dele. O segundo recado: o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Em um dos momentos, amados, de maior fraqueza do apóstolo Paulo, ele ouviu o seguinte recado de Deus: minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É muito comum que em um momento, amados, de solidão,
e desânimo ou decepção, a nossa fé, ela se enfraqueça e começamos a duvidar do poder de Deus em nossas vidas. Mas é nessas horas que você deve lutar contra os seus sentimentos negativos e usar sua fé, amados, para clamar a Deus por socorro. Se você fizer isso, você verá que o Senhor irá te fortalecer e te ajudar a superar esse momento tão difícil, queridos. As pessoas à sua volta irão se surpreender e pensarão: nossa, como ele ou como ela consegue passar por tantas lutas e ainda continuar de pé. Isso, queridos, vai acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em sua fraqueza. Entenda isso, queridos. Então, sempre lembre-se que você é um filho amado e nunca está sozinho. Você pode se sentir fraco e pequeno, queridos, mas Deus está com você a todo momento. É Ele que é a tua fortaleza. Por isso, queridos, creia que esse momento difícil em que você está vivendo agora é passageiro e que logo você cantará o hino da vitória. Assim como aconteceu, queridos, com os homens e mulheres da Bíblia. A vitória, ela chegará na tua porta, amados. O terceiro recado: Deus te ama muito, mais do que você pode imaginar. Eu sei, amados, que você já ouviu falar que Deus te ama, não é? Mas isso, amados, é muito mais do que uma frase. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor por nós, entregando o seu Filho para morrer na cruz e carregar todos os nossos pecados. Se não fosse, amados, estaríamos exterminados e condenados. Pode ser que por causa do pecado você se sinta indigno, sujo e não merecedor das bênçãos de Deus. Mas o Senhor, Ele te enxerga, queridos, através de Jesus Cristo. É claro que Ele conhece, amados, todos os seus erros, mas também Ele sabe que não são as tuas falhas que te definem, e sim o sangue derramado por Jesus lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 7 e o versículo 8, diz assim: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Eita Deus, tão grande! Que bênção, amados! Jesus veio para salvar os pecadores. E se você se considera um deles, tudo o que você precisa fazer é se arrepender e crer em Jesus para receber o perdão, queridos, de seus pecados. Quando o diabo, ele te acusar por causa dos seus pecados, amados, e tentar te convencer que Deus te abandonou, diga, amados, para você mesmo, que o sangue de Jesus Cristo te lavou e que a graça e o ato de amor dele e o Pai está ao seu lado e nunca irá te abandonar. Quarto recado: Deus, queridos, é maior que seus problemas. Quando estamos atravessando um deserto em nossa vida, achamos que os nossos problemas são maiores do que Deus. Por isso, amados, é tão importante alimentarmos a nossa fé, orando, louvando ao Senhor e meditando. Quando fazemos isso, mudamos a nossa visão e começamos a perceber que Deus é muito maior do que qualquer outra coisa. Por isso, quando você se sentir que a sua vida está fora do controle
e estiver com medo do futuro, amados, volte os seus olhos para o Senhor. Pois Ele mesmo, amados, disse em Jeremias: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ei, qual é o fim, amados, que você deseja para a sua vida? Um casamento abençoado, uma família unida, um ministério ungido. Entregue, queridos, o seu futuro nas mãos de Deus e continue, amados, sendo abençoado por Ele, porque Ele tem poder para realizar uma grande obra em sua vida. Ei, queridos, o quinto recado e último: Deus, Ele vai honrar a sua fé. Que maravilha! Vivemos, amados, em um mundo cheio de incerteza, seja na vida profissional, nos relacionamentos, na saúde e até no nosso lar. Certas coisas, queridos, acontecem à nossa volta e muitas das vezes não podemos fazer nada para mudar a situação. Nesses momentos você pode querer desistir e ficar ansioso ou viver com medo. Mas não é isso que o Senhor espera de você, queridos. Ele quer que você creia nele de tal forma que o medo não terá lugar em seu coração. Mesmo quando os tempos forem difíceis e você não tiver certeza, queridos, de qual é a vontade do Senhor para a sua vida, creia que tudo tem um propósito e que lá na frente você, queridos, sairá vencedor. Esse mundo nem sempre faz sentido, amados. Em suas orações podem não ser respondidas da maneira que você esperava. Mas isso não significa que o Senhor não está te ouvindo. Pelo contrário, às vezes Ele está te dando um livramento e te preparando para algo ainda maior. Veja, queridos, o que Jesus disse: qual pai entre vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu o dará o Espírito Santo a quem o pedir. Ei, meus queridos, busque a Deus em oração e creia que Ele tem o melhor para você. Jesus disse que Deus é Pai e Ele quer sempre o seu bem. Então não permita mais que as pequenas coisas atrapalhem o seu crescimento espiritual. A sua fé em Deus, queridos, irá tirar você de qualquer situação difícil. E você verá que tudo é possível ao que crer. A bênção, amados, a vitória, ela chegará na porta da tua casa. Nunca se esqueça disso. Deus te abençoe, queridos, com as mais ricas bênçãos dos céus. Fique com essa palavra dentro do teu coração. Eita Deus, tão grande, tão maravilhoso em nossas vidas. Receba, toma posse, amados, da tua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.